Nós temos falado constantemente aqui na nossa arquisérie, né? Quão importante o arquiteto entender sobre estruturas. E olha que interessante, cara, essa matéria aqui no Arquidalien, né? O site ali preferido dos arquitetos, assim dizendo, né? Olha que interessante, cara, né? É, o título da matéria, né? Apenas estruturas, né? 20 casas que evidenciam a estrutura. Cara, não é por brincadeira, né, que a gente faz nesse sentido, eu tô falando, não é por brincadeira que a gente faz, né, essas videoaulas, mas nasceu, como a gente já falou, né, a videoaula nasceu ali do nosso estudo diário de arquitetura, não é por acaso, né, gente, é porque é uma necessidade nossa, né, da arquitetura, da engenharia, da construção civil, a gente tá estudando isso, né, e vendo como os arquitetos executaram obras para a gente que não é copiar, mas a gente ter a referência, né? E saber, olha, aquela casa ou aquela edificação teve tal, né, solução estrutural, né? A estrutura é um dos pontos chaves na arquitetura, né? Numa boa construção, numa construção de efeito, assim dizendo, né? Quase todo o partido arquitetônico nasce dali, né? Praticamente, assim dizendo, né? Com, lógico, né? Com aquilo que a gente sempre fala, né? Somar as condições do terreno, né, os anseios ali do projeto, etc e tal, né? Aí entra por uma outra parte também. Mas olha que interessante, cara, ó, essa solução arquitetônica que a gente está vendo aqui, por exemplo, ó, né, essa grande viga, né, superior aqui, né, invertida e a laje em plano, pô, a gente vê muito aqui, né, na arquitetura, na nossa arquitetura paulista principalmente. A gente vê muito isso. Isso aqui deve ser um elemento, né, de calha, não é estrutura, né, porque o perfil é muito fino ali e tal. Né, ele acabou fazendo essa composição para lançar, assim, dizendo a água mais longe, né? Mas que interessante, olha que coisa interessante também, ó. Você percebeu que o que ele fez aqui, ó? Ele teve que abrir uma janela aqui, né? Uma janela, alguns vãos, tal, e ele teve que estruturar isso. Mas, ó, o que suporta esse grande trecho aqui, ó, né, essa grande empena, é ela própria, né, assim dizendo, né? Ela tá só apoiada nesses trechos aqui. Na verdade, essa grande laje está apoiada nesses pequenos trechos aí. Essa outra laje aqui que a gente vê, deixa eu até apagar e voltar, ó. Essa outra laje que a gente vê aqui, ela forma algum suporte ali, né, alguma parte interna, né, que pega né, essa espessura aí. Só para a gente sacar, né, como se comporta a estrutura. E a gente vai desvendando isso. Olha que interessante, na parte de baixo também é o que ele fez aqui, ó. Ele tem essa grande viga também, nessas duas linhas de vigas. Então, muito provavelmente, em alguns pontos a gente tem alguns apoios ali, que deve estar disfarçado aí dentro, né, da casa, assim dizendo, né? Vamos andar mais um pouquinho? Olha como o partido arquitetônico é importante, né? E a gente entender da estrutura o quão é importante para a gente projetar. Olha como essa casa toda, né, de madeira, foi projetada, né, de uma maneira a deixar a arquitetura mais leve, a construção em si é mais leve, deve ter todos os condicionantes ali do terreno e tal, o partido arquitetônico, mas você olha, né, até o fechamento, muito provavelmente é um fechamento leve, né, de policarbonato, por exemplo, e olha como você percebe que o material é mais leve, né, essa madeira, né, esse tipo de madeira é bem mais leve do que, né, o que a gente vê de comum. E aí, ó, vamos andar mais um pouquinho, ó. Aí uma casa brasileira, né, que a gente até detalhou ali na nossa ArcSérie, super bacana, né, essa casa de Ribeirão Preto, muito legal mesmo, né? Também tem o mesmo sentido de duas grandes vigas, né? Passando e apoiando só em quatro pilares. Muito legal essa casa também, né? Muito no sentido da primeira. Aqui, né? Concretão aparente, então sabe onde está a estrutura, né? Tudo isso é estrutura, assim dizendo, para ele conseguir causar até esse vão aqui, muito legal, né? E aí aqui mais outra de concretão, né? Tudo é concreto aqui, então, né? São tudo de formas, então é até mais fácil de fazer a abertura, assim dizendo, né? Aqui é uma casa também, essa casa foi premiada até, tá? Eu não me lembro se ela foi premiada, né, no concurso de concreto armado lá, né? Ou se foi
né, a arquitetura do ano, não me lembro. Mas, cara, olha o que é estrutura, né? Tudo isso aqui é estrutura, ó, que interessante, né? Ele apenas recortou essa caixa, né? Foi fazendo algumas aberturas nessa caixa, tirando, né, volumes, etc e tal, e foi mantendo. Muito legal também. Eu gosto muito, né, quando se faz de uma forma um único material. Aqui tem a parte mais mista, né, que aí envolve também concreto e depois ali vem toda a parte de tijolo, né? Que aí ele faz essa composição é fantástica, né? Cara, ele causa um efeito, etc e tal, na, 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 na fachada, né? Só usando o mesmo tipo de material. O que que é isso? Né? O que a gente sempre repete, é o domínio do sistema construtivo, que é super importante. Bom, uma casa sem comentários, né? Essa que é a casa de Paulo Mendes da Rocha, do Butantã, né? O cara fez aqui, né, uma laje toda nervurada. Putz, nunca se via antes numa casa, né, para fazer isso. Fantástico, apoiado em 4 pilares também, basicamente o único sistema construtivo. Isso me chama muita atenção, né? Muito lindo, né? Esse detalhe só encostando ali. Cara, coisas de Paulo Mendes da Rocha, legal. Essa na metálica, né? Um pouco robusta, né? Mas aí é coisa de partida arquitetônica e tal. Mas muito interessante na metálica. Olha quanto sistema construtivo a gente está vendo, hein? Né? Que é super importante. Bom, esse cara dispensa comentário também, né? Tadawando, né? Uma residência super conhecida também. Concreto na veia, né? Tadawando ali, né? Ele usa muito isso. Acho muito interessante. Essa também dispensa comentários, né? Tem um grande elemento construtivo, que tem um outro apoio aqui, tem um pêndulo. Cara, para segurar, né, toda essa parte superior, não toda, né? Mas apoiar ela de uma certa forma, né? O cara também é monstro também, esse cara aqui, né? Escritório Oman, o Recurrence. Essa casa aqui é objeto de estudo de todo mundo praticamente. Muito interessante, tá vendo como a arquitetura é super importante? Essa daqui, ó, é uma estrutura, a gente vê bem a estrutura, parece uma estrutura até de telhado aí, convencional que a gente vê, né? É uma estrutura de madeira que está expelida, né, pelo lado de fora ali, né? Cara, são partidos arquitetônicos, tá vendo como o cara consegue entender a estrutura, ele consegue destrinchar, né, o que ele quer, né, ele tira partido disso, né. Aqui, uma de concretão, né, que a gente já viu, né, pô, mas olha quanto recorte o cara faz, né, só imaginando a forma, né, o que ele pode fazer com a forma de concreto, né. Aqui, novamente, mais uma outra residência, interessante, né, quando ele faz isso no concreto, deixa todo ele marcado, né, de propósito. O trampo que dá para fazer isso nem se fala, né? Aqui também, né, uma mista, né, indo mais para concreto convencional. Aqui também muito interessante, ó. De novo que a gente fala, quão importante a gente entender de estrutura, como trabalhar ela, e olha o efeito que ele dá, né? Ele não faz uma estrutura retinha, ele faz uma estrutura caída. Olha que interessante que ele fez aqui, ó, né? Para segurar, né, a parte de baixo, e depois ele acabou fazendo também para a inclinação do telhado, e ela tá toda inclinada. E também, olha que legal aqui, ó, uma escada muito leve, toda pendurada. Outro nível, né, quando a gente entende sobre estrutura, é outro nível. Outra casa também fantástica, leve, limpa, né, no concretão, tá? Bora também concreto, muito trabalhado, né? Também interessantíssimo, eu acho lindo assim quando o cara consegue atingir isso, né? Na arquitetura, dar essa plasticidade, acho muito bonito. Na metálica também, né? Muito conhecida essa residência, né? Na metálica, então ela parece essa residência, olha que interessante, né? Metálica é o corpo superior da casa e aqui, ó, nos concretos, então ela tá elevada do solo, né? E aí ela tá esse grande, como se diz, esses grandes quadros, né, que forma toda essa estrutura aqui madeira, né? Essa estrutura de madeira, na verdade, eu falei metal, né? De madeira, ela é de metal, gente. Oh, caramba, de metal. Ela forma esse quadro como se fosse apoiado, né? Esse grande conjunto de estruturas, tá? Aqui também mais uma de metálica, né? E aí aquela que a gente viu lá no início, ó, belas vigas, né? Fechando com ela aqui. Olha essas vigonas, cara. Então, ó os apoios aqui, ó, que a gente viu, só 2 apoios. Fechado? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Beleza? Fechamos em 10 minutos. Um abraço, fica com Deus.